Gente, a graça é a coisa mais fantástica e mais maravilhosa que Deus poderia nos dar. Nada é melhor do que a graça. Aliás, no livro de Salmos, diz que a graça de Deus é melhor do que a vida. Eu me lembro que quando eu me converti, na igreja que eu comecei a frequentar, no culto de juventude que eu frequentava, eu me tornei membro da igreja de Nova Vida, que na época era em Botafogo, e ainda está lá. Eu na época não tinha em outros lugares, apenas lá em Botafogo, mas eu frequentava um culto de juventude em Copacabana, na igreja presbiteriana de Copacabana. E eu me lembro que lá a gente cantava um hino que dizia assim: a tua graça é melhor que a vida, a tua graça meus lábios te louvam e eu te bendirei, e em teu nome minhas mãos levantarei. A tua graça, a graça de Deus é algo cantado na palavra. A graça de Deus é melhor do que a vida. Por que ele diz isso? Porque sem graça o que resta para nós é a morte, é o pecado, é a vida miserável, é o inferno, é a escravidão, é tudo que nos resta. Com a graça nós somos livres. Por causa da graça, nós somos novas criaturas em Cristo. Por causa da graça, nós somos hoje vistos por Deus como plenamente abençoados. Por causa da graça, aquilo que para Davi era apenas profético, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Para nós é realidade, porque nos foi concedido pela graça. A Davi faltou muita coisa, porque ele precisava de ser obediente à lei. Mas a nós nada falta, porque é pela graça. Não é por um esforço em tentar alcançar. E o título dessa mensagem que eu quero pregar para você hoje é Agora. Agora é o tempo do favor de Deus. Agora é o tempo do favor de Deus. Diga isso para a pessoa que está perto de você. Agora, meu irmão, é agora, minha irmã. Agora é o tempo do favor de Deus. E eu vou ler com você aqui um trecho de 2 Coríntios, capítulo 6. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, os versículos 1 e 2. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim na sua segunda epístola: e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, com Deus, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Gente, é algo triste, deprimente, confuso, saber que alguém hoje, no tempo da nova aliança, possa receber a graça de Deus em vão. Tentando, ao mesmo tempo que olha e entende que a graça é real, mas tenta obter a vida abundante por suas obras, por seu esforço, guardando a lei, tentando obedecer a lei, tentando se adequar ao espírito da lei. Paulo exorta a igreja de Corinto, dizendo: eu como cooperador de Deus, nós como cooperadores de Deus, exortamos, animamos, encorajamos vocês, a que vocês não recebam em vão a graça de Deus, porque Ele diz, Deus diz, e ele vai citar algo agora aqui do Antigo Testamento, ele vai citar Isaías, e ele fala aqui para o povo de Corinto, que não conhecia Moisés, os escritos de Moisés, o Pentateuco, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele escreve para aquela igreja formada basicamente por gentios. Havia judeus convertidos em Corinto, mas a maioria das pessoas eram gentios, ou seja, não judeus. E ele, para esses gentios, não judeus, que não conheciam ainda as profecias do Antigo Testamento, ele agora cita Isaías dizendo, ele diz, Deus diz por boca de Isaías, no tempo aceitável
Eu escutei você e no dia da salvação eu o socorri. E aí Paulo agora, ele traz essa profecia para os dias do hoje. E ele diz: eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Eu vou ler essa passagem de novo para você, numa outra versão, a NVI. A NVI diz assim: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável. Na versão que eu li, a Nova Almeida Atualizada diz no tempo aceitável. Agora aqui na NVI ele usa o termo, o tempo, eu te ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Agora é o dia da salvação, agora é o tempo favorável. Essa frase citada de Isaías, no tempo aceitável ou no tempo favorável, eu escutei você e no dia da salvação eu te socorri. Essa palavra tempo, no grego do Novo Testamento, é kairos. Kairos, aliás, é a palavra grega, é uma palavra grega, que ela vem do hebraico, traduzida do hebraico, e que é a origem do nome Queiroz, do sobrenome Queiroz. Se tem alguém aqui que é Queiroz, teu nome vem de kairos, que significa escutar, ouvir, dar ouvidos. Eu tenho o sobrenome Queiroz. Eu não sou só Maurício Fragali, não. No meio tem um Roberto Queiroz. Pouca gente sabe que o meu nome é Maurício Roberto. É nome de galã de novela dos anos 50. Maurício Roberto. Meu pai fez essa proeza. Me dar o nome de Maurício e botar o nome dele encaixado do lado. E você pode ter, meu irmão é Mauro Roberto e a minha irmã só é Cláudia porque a minha mãe não deixou ela se chamar Roberta. Meu pai era um cara assim muito focado nele mesmo. Tem que botar Roberto no nome de todo mundo. Ele era Roberto. E essa palavra tempo aqui no grego é kairos, que significa tempo. Kairos, existem duas palavras no grego para o termo tempo: kairos e cronos. Cronos é o tempo que está marcando aí no seu e no meu relógio. Cronos é o tempo que se iniciou no dia em que Deus disse: haja luz. Antes disso só havia a eternidade. Mas no momento em que Deus disse haja luz, e houve a formação do universo, o relógio começou a fazer tic-tac. Começou a existir essa coisa chamada tempo. E o tempo é Cronos. Cronos é inclusive o nome de um deus grego, o deus do tempo. Cronos não volta atrás, Cronos só progride. Cronos são os dias, as horas, os minutos, os segundos, isso é Cronos. Mas quando Deus fala aqui, por boca de Isaías, sobre o tempo da salvação, o tempo favorável, ele usa o termo kairos. E kairos é uma oportunidade, um tempo dentro do tempo. Um momento específico de uma oportunidade dentro do Cronos. A Bíblia diz que Jesus, ele veio no tempo oportuno, no tempo adequado, num kairos, não simplesmente no Cronos. Deus, olhando para o Cronos, encontrou um kairos, onde ele podia enviar Jesus. E ainda hoje existe uma confusão muito grande em relação a Cronos e Kairos. E eu fico ouvindo muitas vezes gente dizendo: olha, Deus quer que você seja abençoado. Não importa se é cura, não importa se é prosperidade, não importa se é alguma
outra coisa. Mas muita gente diz, não, Deus quer que você seja abençoado, mas não é no seu tempo, é no tempo dele. Já ouviu essa frase? Já? Essa frase, ela, em contexto de nova aliança, ela é absurda e completamente errada. E eu fico ainda chocado, porque eu ouço às vezes dentro da própria nova, já ensinei sobre Cronos e Kairos várias vezes, mas ainda na nova eu ouço, não, mas é no tempo de Deus. Eu estou esperando a bênção porque é no tempo dele, não é no meu tempo. Não, ouça bem uma coisa. Ouça bem uma coisa. Cronos está correndo, mas o Kairos de Deus veio ao mundo em Cristo. Cristo é o Kairos dentro do Cronos. Cristo é a salvação. Cristo é a oportunidade da salvação. Cristo é o autor da salvação. Dentro do Cronos, entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, há um Cronos. O relógio está fazendo tic-tac. Eu não sei se a volta de Jesus vai ser amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 50 anos. Eu não sei. Mas eu sei que o relógio está fazendo tic-tac. E hoje nós estamos mais próximos da segunda vinda de Jesus, da vinda de Jesus para buscar a sua igreja, do que ontem. Hoje nós estamos mais próximos da vinda de Jesus para buscar a igreja, para arrebatar a igreja, para que depois venha o período de tribulação, e grande tribulação, a manifestação do anticristo. Hoje isso está mais próximo do que na semana passada. Mas Deus, em relação à sua salvação, em relação à sua bênção, em relação à sua cura, em relação à sua prosperidade, à sua vida vitoriosa, não olha para o Cronos, ele olha para o Kairos. Quando é o Kairos de Deus para nós? Entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, esse é o Kairos. O tempo de Deus é hoje. Quando você diz assim, ou alguém diz para você, não, com certeza Deus quer te abençoar, mas não é no teu tempo, é no tempo dele, mas o tempo dele é hoje. O tempo dele é o agora. Right now. O tempo de Deus não é, não, é no meu tempo. Você não sabe. Eu ainda vou deixar você sofrer mais um pouco com essa enfermidade, para você aprender uma lição. E quem sabe daqui a uma semana, no meu tempo eu te curo. Absolutamente errado esse conceito. Absolutamente errado. Você está falido, mas eu vou deixar você nessa situação para você passar um pouquinho de fome, porque aí você vai aprender uma lição. Você e seus filhos vão andar esfarrapados, vão andar maltrapilhos, você vai sofrer, você vai ser despejado da casa onde você mora, mas depois, no meu tempo, eu vou dar uma virada nessa mesa. Não, é absolutamente errado esse conceito, absolutamente antibíblico esse conceito. Deus quer te abençoar hoje. A bênção de Deus sempre está relacionada ao presente. No Antigo Testamento é diferente. Porque Deus estava esperando no Cronos um Kairos, uma oportunidade, um momento para enviar Jesus. Mas depois que Jesus veio ao mundo, o Kairos invadiu o Cronos. E o Kairos agora é o tempo oportuno, o dia da salvação. Hoje nós estamos vivendo no Cronos, no Kairos de Deus. Não mais no Cronos do relógio, mas no Kairos de Deus. Amém? Lembre-se disso, no tempo aceitável, no tempo favorável. Deus disse através de Isaías, eu escutei você, no dia da salvação, eu te socorri. Aceitável, a palavra aceitável, nesse texto de 2 Coríntios, é dectos. Dectos. Dectos significa favor, favorável. A definição ampla de dectos é um presente dado, uma graça concedida, sem base no merecimento de quem recebe. Vamos aprender grego hoje? Dectos. Repete comigo aí, dectos. O que é dectos? Favor.
favorável. Mas a definição ampla de dectos: um presente. Repita depois de mim: um presente. Uma graça concedida, não baseada no merecimento de quem recebe. Isso é dectos. O conceito de dectos, se você for procurar no dicionário de hebraico, de grego, um dicionário bom como o Vines, você vai encontrar essa definição. Dectos, favor, favorável, uma graça, um presente, dado, concedido, gratuitamente, sem base no merecimento de quem recebe. Dectos. Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19, você conhece essa passagem? Jesus, ele vai à sinagoga de Nazaré, e lá é dado a ele o livro, o rolo do profeta Isaías. Ele abre o rolo e ele lê a passagem que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, Ele me enviou para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável. E no livro de Lucas, no grego, essa palavra aceitável é dectos. Dectos. Para proclamar o ano dectos, aceitável do Senhor. Não é um período de um ano, 365 dias, é o tempo em que o Kairos de Deus invadiu o Cronos e está prevalecendo desde a sua primeira vinda até a sua segunda vinda. É o tempo da salvação, é o dia da salvação, é o ano aceitável do Senhor. E nesse tempo, Paulo nos apresenta dizendo: eis agora o tempo da salvação. Eis agora o tempo do favor. Eis agora o tempo aceitável. E nessa frase de Isaías, ele ainda diz: no tempo aceitável, eu escutei você. Quantos de vocês aqui estavam já nascidos quando Isaías profetizou isso aqui? Ninguém. Mas você reparou que Isaías colocou o verbo no passado? No tempo aceitável, eu... Alguém sabe conjugar verbo aqui, gente? Aula de português, Dona Cotinha, 4ª série ginasial. No tempo aceitável, eu... Escutei, passado. Na época de Isaías, você ainda não tinha nem nascido, mas Deus já tinha ouvido as tuas orações e já tinha dito sim. Porque o sim dele se baseia em dectos. O sim dele não se baseia no que você merece. O sim dele não se baseia na consequência de obras que você fez. Então agora você tem que colher. O sim dele se baseia em orações que você está fazendo hoje, mas que lá no tempo de Isaías, Deus disse: eu já escutei, e eu já escutei com ouvidos de dectos. Favor. De dar a você, não o que você merece, mas o que você não merece. O que pelas suas obras você estaria impedido de receber, por causa dessa maneira de Deus te escutar, com base em dectos, você passa a receber. Quando você continua esse verbo aqui, escutar, eu escutei, no grego, vamos aprender grego essa manhã. No grego, essa palavra, esse verbo escutar, conjugado no passado, é epakouo. Epakouo, com K. Acho que o projeteiro você pode até copiar. Está tudo ali, ó. Deixa eu ver se está mesmo. Deixa eu conferir. Está lá, gostei. Quem botou isso aí é muito inteligente. Quem foi que botou isso aí? Fui eu mesmo. Aleluia. Epakouo vem do verbo akoe.
Frequentemente, no Antigo Testamento, a Bíblia diz que o povo de Deus deveria parar para ouvir. O apelo mais forte que todo judeu carrega e recita pela manhã, todos os dias, está escrito aqui nessa minha aliança, que eu comprei em Israel na primeira viagem que eu fiz. É o Shema. Shema significa ouça. E essa frase, que é uma frase tirada do livro de Deuteronômio, diz: ouça, ó Israel. Ouça, ó Israel. O Senhor, teu Deus, é o único Deus. Ouça. Interessante que você vê frequentemente no Antigo Testamento dizendo: ouça, ouça, ouça. Quando você chega no Novo Testamento, Jesus dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando você vai ao livro de Hebreus, o livro de Hebreus diz que o povo de Israel fracassou porque eles não misturaram fé com aquilo que eles ouviram. Engraçado é que a Bíblia vai dizendo para nós que eles viram milagres acontecer, eles viram o mar se abrir, eles viram pão chover do céu, eles viram milagres após milagres. Mas diz, no mesmo versículo diz, na mesma passagem, diz que eles viram milagres, porém não misturaram fé com aquilo que eles ouviram. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Deus valoriza demais o ouvir. O mundo espiritual, ele se move de acordo com aquilo que você diz. Mas para você dizer o que Deus diz, primeiro você precisa ouvir. Não é dizer qualquer coisa. Tem muita gente por aí dizendo bobagem, ensinando para o povo de Deus besteira, exatamente porque tira ideias mirabolantes para tentar atrair gente. Eu não preciso de ideias mirabolantes, eu só preciso de interpretar a palavra de maneira correta e adequada. Quando você respeita, quando alguém que pega a Bíblia, eu estou ensinando esses dias na Nova College, eu estou ensinando para o pessoal do 2º ano meios ou métodos de interpretação bíblica. Quando você respeita os métodos de interpretação bíblica e não tenta inventar a roda de novo, você chega no lugar onde você entende o que Deus quis dizer. Mas quando você isola versículos e tenta interpretar do seu jeito, com a sua cabeça, você fala um montão de besteira que Deus está olhando lá do céu dizendo assim: foi eu que falei isso aí não, cara. Você está falando por tua conta. Tu interpretou do teu jeito aí, do jeito que você quis. Porque não era isso que eu queria dizer, não. E um dos motivos pelos quais a gente precisa aprender a interpretar a Bíblia é porque a interpretação visa preservar a verdade. Preservar a verdade. Interpretar não é eu agora interpretar ao meu modo, ao meu bel prazer. Eu não sei se você já tiveram a oportunidade de, na época de escola, quando você estava no 1º, 2º ou já em algum outro grau aí, se você fez aquela matéria aonde a gente faz esse exercício de interpretação de texto. Todo mundo já fez isso? Gente, é incrível quando você pega uma poesia, uma letra de uma música, manda os alunos interpretarem, bota eles sentados em grupos, um grupo chega a uma conclusão que o autor do poema quis dizer isso, e um outro grupo interpreta algo completamente diferente, mas ninguém pergunta para o autor. E é capaz de que se ele estivesse presente, ele dissesse: olha, não é nada disso, não é nada disso. Não, aqui porque o autor, segundo ele disse aqui, ele fala aqui no nome de uma Maria das dores. Maria é um nome bem genérico. É tudo quanto é Maria, qualquer mulher. Pode se significar Maria das dores que sofre. Ah, isso tem a ver com essa questão aqui, as mulheres estão sofrendo. Aí pergunta para o autor, ele fala: não, era uma namorada que eu tinha. A pessoa interpreta porque ela na cabeça dela. Quando diz aqui epakouo, olha o que significa epakouo. Aliás, tá ali a definição está ali. Ouvir com favor. Epakouo literalmente significa ouvir com favor, com uma intenção prévia de responder favoravelmente. Epakouo significa ouvir
com uma intenção prévia, independente do que você vai falar, eu já estou com a intenção prévia de favorecer você. No tempo aceitável, Deus já havia te escutado lá atrás, quando Isaías abriu a boca para profetizar isso. Mas ele diz que não somente ele ouviu o que você tinha para pedir, o que você tinha para dizer. Ele diz que ele ouviu com ouvidos favoráveis, com uma intenção prévia de responder sim para você. E por isso a Bíblia nos afirma que em Cristo Jesus nós temos o sim e o amém para toda e qualquer promessa que Deus tenha feito na sua palavra, porque quando você apela para Ele, quando você pede socorro, quando você pede ajuda, antes de você pedir, Ele já está dizendo sim. Nunca mais acredite nessa história, quando dizem para você, é outra bobagem que dizem para você por aí. Você ora e pede, Deus pode dizer sim, Deus pode dizer não, Deus pode dizer talvez. E Ele pode dizer sim, mas não é no seu tempo, é no meu tempo. Pare de ouvir essa besteira. Leia 1 João, no capítulo 5. Marca na tua Bíblia, 1 João 5, 14 e 15. Diz que se nós oramos a Deus segundo a sua vontade, segundo a sua palavra, é líquido e certo que Ele nos ouve. E se Ele nos ouve, nós temos a convicção, a certeza, a tranquilidade, a paz interior de que Ele atende aos pedidos que lhe temos feito. E por que nós temos essa convicção? Porque Ele ouve com ouvidos favoráveis. Porque lá atrás, em Isaías, Ele já disse sim, antes de você pedir. Se você ora fora da palavra, aí é outra história. Aí Deus não tem obrigação de responder nada positivamente. Aí Deus tem todo o direito de dizer não. Você ora dizendo, Senhor, tu sabes, Senhor. Moro nesse prédio, e eis que todo dia tu sabes. Quando eu subo no elevador, voltando da padaria, trazendo pãozinho quente, também sobe a minha vizinha, que olha para mim e sorri, e percebo que ela está me dando um certo mole, meu Deus. Eis que também estou atraído por ela, meu Pai. Tua palavra diz, não é bom que o homem esteja só. Mas tu sabes que há um problema, há um entrave, há uma barreira, há um atrapalho, que é o marido que ela tem. Então, Senhor, prepara e leva esse teu servo, para que uma vez viúva, ela então possa se casar comigo. Essa oração, Deus não tem obrigação nenhuma de ouvir, nem dizer sim, nem dizer não, Ele nem ouve. Mas quando você ora, Pai, a tua palavra diz que pelas pisaduras do Senhor Jesus, eu fui sarado, eu tomo posse, eu te peço, manda o sim e o amém agora sobre mim, porque pelas pisaduras do Senhor Jesus, eu fui sarado. Quando eu olho para a palavra e eu vejo que é da vontade de Deus, que o Senhor, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades, eu oro, eu peço esse suprimento e Deus diz, sim, amém, está feito. Porque Ele já disse sim em Cristo na cruz do Calvário. Ele não disse sim por causa das minhas obras. Ele não disse sim por causa do meu desempenho. Entenda que isso, Deus ouvir com ouvidos favoráveis, isso é parte da nossa herança em Cristo. Isso faz parte da nossa herança. É uma promessa de intervenção divina, sobrenatural, nas situações em que você e eu, os filhos de Deus, herdeiros das promessas, necessitam de socorro, de ajuda, de um milagre. É promessa para nós, é parte da nossa herança. Você é filho de Deus? Eu não estou falando nesse sentido que o mundo usa. Sabe como é que é? Também sou filho de Deus. Não estou falando disso. Eu estou falando de alguém que recebeu Jesus, a quem Deus deu autoridade para se tornar filho de Deus, de acordo com aquilo que diz João capítulo 1, no versículo 12. Se você ouviu a mensagem do Evangelho, não é simplesmente levantar a mão no apelo de um culto, é uma transformação interior, é uma aceitação interior. Jesus é o Senhor. Eu nunca levantei a mão para um apelo.
eu nunca tive esse negócio. Ah, pastor, quando foi o dia que você se converteu? Eu sei o dia, eu sei a hora, mas não houve um apelo. Ninguém disse assim, você quer receber Jesus, levanta sua mão e vem aqui à frente. Ninguém disse, está errado isso não. Isso pode acontecer até hoje? Aqui? Pode. Eu faço um apelo, alguém ouve e diz, realmente Jesus, eu quero Jesus. Legal, levanta a mão, vou à frente, recebo a oração. Comigo não aconteceu. Eu não estava nem pensando em Jesus. Não estava nem pensando em receber Jesus. Eu estava num retiro forçado. Fui forçado a ir a um retiro. Fui obrigado a ir a um retiro. Primeiro porque eu queria conquistar essa mulher. Eu queria fazer presença para ela. Então eu topava qualquer negócio. Me chamou para a igreja, eu vou à igreja. Claro que eu não chamava ela para vir fumar maconha comigo. Eu só ia à igreja com ela. Então ela me chamava para a igreja, vamos à igreja. Na igreja, um camarada que também estava numa situação parecida com a minha, mas que fazia parte de uma família tradicional da igreja presbiteriana, estava voltando, estava afastado de Deus, começou a voltar. E as pessoas estavam de foco nele, mas ele ficou muito meu amigo e ele começou a insistir. Olha, vai ter um retiro e me chamaram, eu vou, mas você tem que ir comigo. Eu disse, cara, eu topo muita coisa, mas retiro não dá. Retiro não dá. Aí não dá. Eu vim à igreja, vim ao culto, até levanta a mão. Fico assim, olhando para os lados, querendo saber se alguém vai meter a mão no meu bolso. Mas retiro não vou. Não, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. E ela também dizendo, vai ao retiro, vai ao retiro, vai ao retiro. Então, e eu pensando que ela ia, e ela não foi. O pai dela não deixou ela ir. Olha só a maluquice, o pai dela não deixou ela ir. Nós morávamos em Teresópolis. Estudávamos em Teresópolis, morávamos longe, né? Então podiam fazer as bobagens que quisessem lá em Teresópolis. Mas no retiro espiritual, o pai dela não deixou ela ir porque eu ia. Meu Deus do céu. Olha só. E a gente não andava fazendo bobagem nenhuma não, mas olha só. Chego lá, eu injuriado, querendo ir embora para casa, doido para voltar, mas não tinha como porque era longe. E a gente foi de ônibus. Eu não sabia nem o caminho da volta. Eu injuriado de estar naquele lugar. E de repente um camarada que se tornou depois meu amigo, chamado Janires, que era líder de um grupo chamado Rebanhão. Esse camarada, ele vai dar um estudo bíblico. Na hora do estudo ele para tudo e ele fala assim, eu ia dar um estudo bíblico, mas não vou mais porque Deus falou comigo que Ele quer ter um encontro com alguém que está aqui. Pegou um violão, começou a louvar, ele falou, só vamos louvar, Deus vai fazer aqui uma festa de amor. Eu estava sentado num banco, de repente alguém sentou do meu lado, eu olhando e não tinha ninguém. Aquela pessoa que sentou do meu lado, botou o braço em volta de mim e disse no meu ouvido, está tudo consumado, está tudo resolvido. Eu tive uma visão, eu vi a minha família, eu vi as pessoas a quem eu acusava de ser os culpados dos meus traumas, das minhas raivas, dos meus ódios. Eu acusava a família, o pai, a mãe, o governo, todo mundo tinha culpa, o único certo era eu. Eu tive uma visão e eu vi que todo mundo era tão vítima do diabo quanto eu. E eu perdoei aquelas pessoas todas. Minha vida mudou da água para o vinho. Nem sempre alguém se converte por causa de um apelo feito numa igreja. Apelo é tradição, conversão é experiência pessoal de vida. Se você se converteu a Jesus, se você fez mais do que levantar a mão para um apelo, se você pode ter levantado a mão para um apelo, mas você depois parou para pensar e falou, não, eu quero mesmo esse Jesus. Eu quero mesmo essa vida que foi prometida, que foi lida, que foi pregada, que foi ensinada. Eu quero mesmo esse Jesus. Eu não quero aquele Jesus histórico. Eu não quero aquele Jesus de filme. Eu quero um Jesus real. Se você teve isso na sua vida, você é alvo dessas promessas. Isso é parte da sua herança. Nós estamos vivendo no momento Kairos do favor de Deus. Mas você não vai poder nunca desfrutar desse momento se você ficar vivendo no futuro, ansioso, preocupado com o dia de amanhã. Você também não vai conseguir viver esse tempo se você ficar amarrado no passado, pensando no que fez ou deixou de fazer. Você precisa estar no presente. Pastor, mas eu estou passando por um problema, porém... Espera aí. Você recebeu um diagnóstico de morte, mas hoje você está vivo. Você recebeu um diagnóstico pelo gerente do seu banco de que a sua empresa não tem remédio, mas hoje
hoje você está vivo, hoje você está trabalhando, então não fique agora amarrado nem no futuro, nem no passado, viva o presente, viva o agora. Por falta de ver o presente, há pessoas que quando chegam lá na frente, olham, e isso é comum nos dias de hoje, a gente vive num mundo apressado, e o mundo pede pressa de nós, e a gente vai lá para frente, quando passa, você olha e fala assim, caramba, hoje já é dia 15, o mês começou ontem, já aconteceu isso com você alguma vez? Você olha e fala assim, caramba, já estamos em novembro, daqui a pouco já é Natal, parece que foi ontem que eu vi montando a barraca, a árvore do Barra Shopping. Mas já estamos chegando quase na época do Natal, já tem que ir lá no Saara, para comprar os presentes. E já tem que correr para um lugar barato, já tem que distribuir os papeizinhos do amigo oculto, mas parece que foi ontem. Por que isso acontece? Porque a gente está vivendo na pilha, na pressa, na correria, vivendo no futuro, e quando para pensar, não pensa no presente, pensa no passado. Mas eu fui, eu fiz, e aconteceu, e lá atrás eu devia ter feito, ou não devia ter feito. Se eu tivesse feito assim ou assado. Lembre-se de uma coisa, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Deixa eu te perguntar, você está vivendo pela fé ou pelas notícias? Você está vivendo pela fé ou você está crendo nos militantes da política? Muitos deles até mesmo usando uma roupagem religiosa. Você acredita mais neles ou na palavra do teu Deus? Você está crendo nos profetas do caos, que te enchem de insegurança e de medo? Ou na voz do Espírito Santo que te guia e te acalma? O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Marcos 11, de 22 a 24, Jesus está conversando com os discípulos que pediram a Jesus uma lição, um ensinamento sobre oração. E interessante que Jesus faz um ensino sobre confissão de fé, não sobre oração. Ele até fala sobre oração depois, mas ele começa ensinando sobre confissão de fé. Eles tinham passado na frente de uma figueira no dia anterior, a figueira não tinha fruto, e Jesus parou e conversou com a figueira. Ninguém nunca mais comerá fruto de ti. E foi embora. No dia seguinte, quando eles passaram, ela tinha secado desde a raiz. Os discípulos pararam e pediram, Jesus, nos ensina sobre oração, porque a tua vida de oração é diferente. Você ora e as coisas acontecem. Nós, como judeus, oramos no mínimo 3 vezes por dia, mas são orações burocráticas. São orações já feitas e montadas. São orações que fluem da mente e não do coração. Mas você, quando ora, as coisas são diferentes. Você ora com intimidade. Você ora de um jeito livre. E quando você ora, as coisas acontecem. Nos ensina sobre oração. E Jesus começa no versículo 22 a ensinar, ele dizer assim, ao que Jesus lhes disse, tenham fé em Deus. Se você pegar esse trecho, essa frase, tenham fé em Deus, e ver as possibilidades de tradução, isso aqui também poderia ser traduzido, tenham o mesmo tipo de fé que Deus tem. Tenham a mesma qualidade de fé que Deus possui. Porque em verdade eu lhes digo, se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Tenham a mesma qualidade, o mesmo tipo de fé que Deus possui. Jesus aqui estava levando a mente dos discípulos, a memória afetiva dos discípulos, a Gênesis capítulo 1. E Deus disse, haja luz.
e houve luz. E Deus disse: haja luminares, haja estrelas, haja sol, haja lua. E houve, e veio à existência aquilo que Deus disse. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Jesus estava remetendo os discípulos a Gênesis capítulo 1. Porque se vocês disserem como eu disse, eu não orei, eu não parei em frente à figueira e orei: ó Pai, essa figueira não tem frutos. Você acha que Jesus mandou a figueira secar porque ele estava com raiva da figueira? Não, Jesus, ele queria dar uma lição aos discípulos, um ensinamento aos discípulos. Porque se vocês disserem ao monte, se vocês imitarem Deus, se vocês tiverem o mesmo tipo de fé que Deus tem, como é que a fé de Deus opera? Deus opera através daquilo que Ele diz, da sua palavra. Se vocês tiverem uma fé que se assemelhe, que imite a fé de Deus, vocês vão dizer ao monte: ergue-te, lança-te no mar. E se você não duvidar no seu coração, aquilo que você tiver dito é o que você vai receber. O que é que você tem dito a respeito da sua família? O que é que você tem dito a respeito da sua vida? O que é que você tem dito a respeito das suas finanças? O que é que você tem dito a respeito da sua saúde? O que é que você tem dito a respeito do governo desse país? O que é que você tem dito da situação política do Brasil? O que é que você tem dito a respeito da situação do mundo? O que é que você está falando? O que é que está saindo da sua boca? Porque Jesus disse: se você disser para o monte, levante-se, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar, assim será com você. Por isso digo a vocês que tudo o que vocês pedirem em oração. Agora Jesus ensina um pouquinho sobre oração. Por isso eu digo a vocês que tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. Creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Meu irmão, ouça bem isso aqui. A fé atua sempre no presente. A fé atua sempre no presente. Os resultados virão no futuro, que pode ser o futuro imediato, pode ser a médio prazo, pode ser um futuro de longo prazo. Os resultados virão no futuro, alterando o que estava estabelecido por fatos do passado. Então eu não posso ficar preocupado com o futuro, nem ficar amarrado ao passado, porque não importa o que aconteceu no passado, a fé pode alterar aquilo que o passado estava determinando. E eu não posso ficar focando no futuro, porque eu tenho um presente para viver. A fé, ela foca no presente para alterar o futuro, ainda que o passado diga que aquele futuro seria um futuro sem esperança, sem saída, sem resultado. Aí eu volto com você a 2 Coríntios 6, os versículos 1 e 2, aonde Paulo diz: e nós, na qualidade de cooperadores com Deus, na qualidade de cooperadores com o Pai, também animamos, encorajamos, exortamos a que vocês não recebam em vão, a troco de nada, a graça de Deus. Não receba a graça em vão. A graça é a coisa mais importante, mais maravilhosa que Deus deu para você. A graça, ela tem embutida dentro dela todo o resto que você precisa. A graça não é uma doutrina, a graça é uma pessoa. Quando você começa a entender que a graça é o bem mais precioso que você possui, o resto todo te é acrescentado. Todo o mais que você precisa está embutido dentro da graça. Não receba a graça em vão. Não faça da graça de Deus uma doutrina. Não faça da graça de Deus uma mistura, uma confusão. Creia na graça de maneira simples. Creia na graça de maneira bíblica. Creia na graça olhando para Jesus e sabendo: Jesus é a graça, eu tenho Jesus, eu tenho a graça, nada do que recebo é porque mereço, tudo que recebo é porque uma obra foi feita a meu favor. E Jesus bradou da cruz do Calvário: está consumado, está consumado, está consumado. Existe mais poder disponível para você do que você imagina.
Muito mais poder do que você possa imaginar. Por isso Paulo, ele diz, quando ele escreve aos Efésios, eu oro para que vocês recebam revelação, para que vocês possam entender a plenitude do amor de Deus, a profundidade, a largura, a extensão plena de tudo aquilo que ele fez por vocês. Existe muito mais poder disponível para você do que você possa imaginar. Existe muito mais que Deus pode fazer para você do que você pode pensar. Existem muito mais anjos colocados a seu favor para botar para correr demônios que tentam te atacar do que você possa imaginar. Você olha para as autoridades desse mundo e vê que eles andam cercados de seguranças. 3, 4, 5, 10, 15, 20, dependendo de quem seja. Você acha que Deus manda 20 anjos para te proteger? Você acha que Deus manda 100 anjos para te proteger? Deus manda legiões de anjos para te guardar. Há livramentos na sua vida que você só vai saber que aconteceram quando você chegar no céu. Deus vai te mostrar que você vinha andando no Saara, na época do Natal. E lá de cima de um prédio caiu um pedregulho desse tamanho, mas só caiu quando você passou, depois que você passou. Porque o anjo segurou a pedra, passa logo, passou, bum, no chão. Você não tem ideia de quanta coisa Deus tem feito por você que você nem sabe o que Ele fez. E Deus não pede a você isso aqui, ó, uma vírgula, uma ponta de unha em relação a isso, dizendo, poxa, fiz tanto e você nem. Deus não está preocupado. Você dá louvores a Deus por parte daquilo que você conhece, daquilo que você viu, daquilo que você sabe. Mas a gente precisa aprender a dar louvores a Deus por aquilo que a gente nem sabe, por aquilo que a gente nem viu e Ele já fez por nós. É preciso que a gente se lembre que Deus disponibilizou para você toda a autoridade. Em Cristo, Ele passou para você toda a autoridade. Porque Ele diz, no tempo aceitável eu escutei você. No tempo que se chama hoje, no tempo da nova aliança, eu já escutei você. E no dia da salvação, no Kairos de Deus, eu te socorri. Eis agora, right now, eis agora o tempo oportuno. Esse é o tempo oportuno para a sua cura. Esse é o tempo oportuno para a sua libertação. Esse é o tempo oportuno para a sua família. Esse é o tempo oportuno para os seus negócios. Esse é o tempo oportuno para Deus trazer sobre a sua vida aquilo que Ele planejou para você antes da fundação do mundo. Pela lei, você não receberia nada. Deus poderia ter feito planos maravilhosos para você, mas pela lei você receberia 0,0001%. Mas agora em Cristo você recebe 100%. Ou pelo menos você tem 100% disponível para você. Está disponível para você. Cabe somente agora a você usar. Não fique preocupado com o tamanho da sua fé. Ah, pastor, mas eu acho que a minha fé é muito pequena para tudo isso que você está falando. Fique preocupado com o tamanho da sua fé. Jesus disse, olha, se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão poder mover um monte. Pela lógica seria o contrário, né? Se você tiver uma fé do tamanho daquele monte, você vai conseguir fazer um grão de mostarda, fazer plim. Não, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai poder mover montes. Não fique preocupado com o tamanho da sua fé. Não fique nessa paranoia. Não fique preocupado com o futuro. Não fique remoendo o passado. Apenas creia agora. Apenas creia agora. Essa passagem de 2 Coríntios, eu disse para você, é uma citação de Isaías. Isaías capítulo 49. Isaías 49, no versículo 8. É o texto que Paulo cita. Mas existe uma mensagem profética para nós, para a igreja do Senhor Jesus, hoje, nessa passagem de Isaías. Há uma mensagem profética aqui. Sabe, eu não me arvoro de ser profeta. Eu não me vejo como profeta, eu me vejo muito mais como um mestre da palavra. Eu não sou um pastor, eu não sou um evangelista, eu poderia dizer, até associado com o ensino, um apóstolo. Mas eu sou muito mais associado ao ministério do mestre. Mas Deus muitas vezes
nos move para certos setores dos dons ministeriais, aonde muitas vezes a gente não espera ser movido, porque há uma necessidade. E o povo de Deus nos dias de hoje no Brasil está precisando de uma voz profética. E nós não temos tido uma voz profética. O Brasil não tem tido uma voz profética. O Brasil tem tido o que houve no tempo de Jeremias. Gente que se associava ao partido a favor do rei ou contra o rei. E quem se associava a favor do rei, profetizava para o rei o que o rei queria ouvir. E apenas um homem tinha a unção profética real, um homem chamado Jeremias, que quando o rei sabia disso, o rei sabia que havia muita encenação à sua volta. O rei Zedequias sabia, existe muita encenação aqui à minha volta. Esses profetas estão aqui para desfrutar das minhas benesses. Esses profetas se aproximam de mim no intuito de receber da minha parte benevolências e favores. E por isso eles dizem aquilo que eu quero ouvir. Mas eu sei que quem tem a chamada profética real é Jeremias. Chama Jeremias. Jeremias, diga aí o que Deus falou com você. Rei Zedequias, vai dar ruim para você. Enquanto você não se aproximar de Deus, não se arrepender dos seus maus caminhos, vai dar ruim. Jerusalém vai ser invadida por Nabucodonosor, e ele vai passar o rodo, se você não se aprumar e não entender que você precisa se consertar primeiro com Deus. E Zedequias dizia, prende Jeremias, porque olha só, é isso que ele diz para mim, todas as vezes é isso que ele fala para mim. Ele nunca diz uma palavra positiva, mas Jeremias não tinha uma palavra positiva para dar para o rei, porque o rei estava afastado dos caminhos de Deus, e só tinha uma solução para o rei, metanoia, no grego, não é? No Novo Testamento, arrependimento, mudança de mente, concordar com Deus, deixar de concordar com os falsos profetas, e passar a concordar com Deus. E Deus me mostrou que em Isaías 49 há uma mensagem profética para nós, para o Brasil. Eu sei que eu não tenho essa relevância toda, e que provavelmente isso que eu vou dizer para você, que eu estou dizendo para você aqui, não vai chegar a tantos lugares quanto eu gostaria. Mas é uma mensagem para nós da Nova, para nós nos posicionarmos. Eu tenho ouvido tanta cobrança desse negócio, o pastor tem que se posicionar, a igreja tem que se posicionar. Vamos nos posicionar então. É para se posicionar? Vamos nos posicionar. Pastor, é a esquerda ou é a direita? Josué, quando estava para invadir Jericó, diante das muralhas de Jericó, no dia anterior, depois de Deus falar com ele sobre qual seria a estratégia, você vai dar 7 voltas, 7 dias, no 7º dia 7 voltas, depois o povo vai parar, as trombetas vão tocar, o povo vai dar umbrada, as muralhas vão cair. No dia seguinte, Josué, se preparando para a batalha, que ele imaginava ia ser uma batalha, aparece um homem que ele discerniu que era Deus, em forma humana. Era uma manifestação de Jesus, uma teofania. Jesus se manifesta e aparece com uma espada na mão. E quando Josué olha aquilo, ele fica meio assustado, porque ele discerniu que aquilo era uma visão espiritual. Ele discerniu que ali havia um mistério para ser revelado. E ele pergunta, peraí, mas isso aí pode ser um anjo, pode ser demônio, você é deles ou é dos nossos? E a figura de Jesus, com a espada na mão, olha para Josué e diz, eu não sou nem deles, nem de vocês. Eu venho em nome do Senhor. Eu quero dizer para você como um profeta hoje, você tem sido cobrado para se posicionar de um lado ou de outro, e você muitas vezes tem se posicionado, sem saber que está sendo usado pelo inferno para causar ainda mais divisão, para causar ainda mais confusão. A igreja não deveria estar causando a confusão que causou,
e tem causado. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente. Eu tenho recebido o WhatsApp dizendo que amanhã começa uma greve geral. Depois recebi o outro dizendo que isso é conversa fiada, que não vai ter greve nenhuma. Recebi um WhatsApp dizendo que na Argentina fizeram uma auditoria e que a eleição está comprovado que foi fraude. Aí eu recebi um outro dizendo que já foi feita uma outra auditoria comprovando que foi tudo correto, que não teve problema nenhum. E você não sabe, nesse jogo de ping-pong, você só leva a raquetada de um lado para o outro. E você acaba acreditando naquilo que você quer. Eu quero acreditar que foi fraude. Então foi fraude. Eu quero acreditar que não foi fraude. Então não foi fraude. A verdade não é o que você quer. A verdade é o que é. E você não sabe, nem eu sei. Você e eu não temos acesso a essa verdade do mundo. Essa verdade do mundo, nós temos acesso a essa verdade. Essa verdade, que é verdade com V maiúsculo, a ela nós temos acesso. Mas essa verdade com V minúsculo, essa verdade pequena, essa verdade que na verdade é relativa, é eivada de mentiras, é misturada com interesses. Essa verdade você e eu não sabemos. Nós não estamos lá dentro dos palácios para saber as tramas, as tramóias, as combinações, os pactos, as alianças. Você e eu não estamos lá para saber, para ver, para entender o que é feito às vezes no meandro de uma escuridão, numa sombra, que você não sabe que vai repercutir para o Brasil inteiro. Você não tem ideia. E você se posiciona sem saber que está sendo usado como massa de manobra. Você está sendo aquilo que a Bíblia diz lá em Provérbios, sendo usado como um tolo. E o tolo é diferente do sábio. O sábio, ele não se posiciona a favor de A ou de B sem saber os fatos reais. E é preciso que a gente se posicione como igreja. A Bíblia diz para nós, como igreja, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja, ele diz que nós somos enviados como ministros da reconciliação. Não, a Bíblia não diz nós somos profetas e ministros da confusão. Nós somos ministros da reconciliação. Se você não sabe, a palavra de Deus aqui em Isaías 49, ouça bem o seguinte: você confiar na política desse mundo, achando que se você estiver do lado da esquerda, ou do lado da direita, porque a direita é melhor que a esquerda, ou porque a esquerda é melhor do que a direita, é a esquerda que vai ajeitar o mundo com a sua ideologia, ou é a direita que vai consertar o mundo com a sua ideologia? Presta atenção no que isso é para Deus. Presta atenção no que isso é para Deus, porque muita gente tem colocado a ideologia acima da palavra. Presta atenção no que isso é para Deus. Para Deus confiar na ideologia, confiar na política do mundo, é como se você fosse a um cemitério, desenterrasse uma pessoa que está definitivamente morta, já há 15 dias, já cheira mal, você desenterrasse e começasse a fazer massagem cardíaca. Volta, você é a minha esperança, você vai dar jeito, você tem a solução, você tem a resposta que todo mundo precisa. Fazendo massagem no defunto que está morto há 15 dias, que já cheira mal, e você está na esperança de que um morto vai dar para você a solução que você espera. A solução que você precisa não está na morte, está na vida. A solução que o Brasil precisa não está na esquerda, não está na direita, a solução que o Brasil precisa está em Cristo. Ou você acredita nisso, ou você abraça um outro senhor. Ninguém pode servir a dois senhores, porque vai se agradar de um e vai desagradar ao outro. Você não pode servir a Jesus e a política desse mundo. Nós somos chamados para pregar a salvação para quem é de direita e para quem é de esquerda. Nós somos chamados para pregar Jesus para quem milita de um lado ou milita do outro. Para quem está vestido de vermelho ou para quem está vestido de verde e amarelo. Nós somos chamados para pregar a verdade para aqueles que estão cegos nesse mundo. Jesus colocou sobre mim e sobre você a unção que estava sobre ele. Eis que o Senhor me ungiu para proclamar libertação aos cativos, para trazer vista aos cegos. Não pense que Jesus estava falando de cegos literais como Bartimeu simplesmente. Jesus estava falando primeiramente daqueles que estão cegos, porque não enxergam um palmo diante do nariz da realidade que os cerca. E pensam que quem vai dar solução é o defunto que eu desenterrei.
volta, 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 a esperança está em você. É um morto que não vai trazer para você absolutamente nada, porque está morto. Ouça o que eu quero te dizer. O destino da Babilônia, que é a palavra código, que João usa no livro do Apocalipse, para se referir ao sistema desse mundo, o destino da Babilônia é a destruição. Não há nada que política alguma, ideologia qualquer, nada que ninguém possa fazer para isso ser evitado. O que a igreja pode fazer é o contrário. Eu não consigo salvar a Babilônia, mas eu consigo resgatar as pessoas da Babilônia. Ouça o que diz aqui Isaías 49, no versículo 8, eu vou ler até o versículo 23, e você vai ler comigo, e você vai entender a mensagem que Deus quer que o Brasil ouça nos dias de hoje. Assim diz o Senhor. Ele não colocou aqui, assim diz Isaías, o profeta. Assim diz o próprio Deus. No tempo aceitável, eu escutei você, e no dia da salvação, eu te socorri. Eu o guardei, e farei de você mediador da aliança com o povo. Isso é ministério da reconciliação. Para restaurar a terra e repartir as propriedades devastadas. Para dizer aos presos, saiam da prisão. Para dizer àqueles que estão militando, vestidos de vermelho ou de verde e amarelo, indo para as ruas, gritando e brigando por um sistema falido. Saiam da prisão, e aos que estão em trevas, venham para fora. Eles pastarão ao longo dos caminhos, e em todos os montes desertos terão o seu pasto. Não terão fome nem sede. O calor forte e o sol não os afligirão, porque o que se compadece deles, Jesus, os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Transformarei todos os meus montes em caminhos, e as minhas estradas serão levantadas. Há uma outra versão que diz assim: eu aplanarei os montes e elevarei os caminhos baixos. Eu aplanarei os montes, aquilo que atrapalha, e elevarei os caminhos baixos, esses caminhos que estão abaixo, que estão de inferioridade, eu vou elevar, para que nós andemos em caminhos planos, aonde Deus nos guia, aonde Jesus nos guia, aonde Jesus nos fortalece. Eis que estes, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão sem Deus, aqueles que estão cegos, sem luz, virão de longe, como essa família que vem da Ucrânia, como o seu familiar que de repente está tão perto, morando na Barra da Tijuca, no Recreio, em Ipanema, na Tijuca, na Baixada Fluminense, que é um longe, mas que não é tão longe assim, mas ainda assim, ainda não encontrou a salvação, ainda não encontrou Jesus. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles virão do norte e do ocidente, e outros virão da terra de Sinim. Sinim, aqui é um lugar ao sul do Egito. Alegrem-se, ó céus, exulte, ó terra, e vocês, montes, cantem de alegria, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadece dos seus filhos. Mas Sião, já expliquei aqui, vou explicar de novo. A Bíblia fala de dois montes especiais, o Monte Sião e o Monte Sinai. O Monte Sinai aponta para a lei, o Monte Sião aponta para a graça. O Monte Sinai aponta para Israel, o Monte Sião aponta para a igreja. E ele fala aqui nesse texto: eis
que Sião diz, a igreja diz: o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. E o Senhor responde a essa queixa dizendo: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Será que uma mulher que está dando amamentação a um filho, ela pode se esquecer dessa criança? Tem alguma maneira disso acontecer? É impossível, por quê? Porque ela está continuamente produzindo leite. E se aquele leite não é esvaziado do seu seio, o leite fica entumecido, o seio fica entumecido, aquele leite pode empedrar, depois dá uma trabalheira danada, tem que botar água quente, tem que botar folha de repolho, não sei o que e tal, para drenar aquele negócio. E funciona a folha de repolho para peito empedrado, funciona, fria, gelada, e aí drena o leite, a criança está chorando de fome. Você não está lembrando de dar de mamar, mas a criança lembra. Ela não para. Tem como uma mãe que dá de mamar ao seu filho se esquecer dele? Deus diz: mas ainda que esse absurdo ocorra, ainda que essa loucura aconteça, ainda que esta mãe viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos, e as suas muralhas estão continuamente diante de mim. Continuamente, Deus pensa em você. Continuamente, não esporadicamente, não vez por outra, não no domingo quando você ora e canta na igreja, continuamente. A tua vida, as tuas muralhas estão continuamente diante de mim. Os seus filhos, a tua família, virão depressa, enquanto os que a destruíram e devastaram se afastam de você. Isso é uma imagem da sua família sendo reunida, dos seus queridos sendo trazidos, e os demônios que impediam que isso acontecendo, fugindo em desespero, por causa da obra consumada de Jesus na cruz do Calvário. Levante os olhos ao redor e veja, todos se reúnem e vêm até você. Levante os teus olhos ao redor e veja pela fé. Veja pela fé. O teu marido se convertendo, mulher crente, cujo marido ainda não é convertido, marido crente cuja esposa ainda não é convertida, casal crente cujos filhos estão afastados. Olha e veja pela fé. Olhe e veja pela fé esses queridos vindo. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos eles você se vestirá como de um enfeite e deles se cingirá como uma noiva. Pois quanto aos seus lugares desertos e devastados, seja a sua saúde, sejam os seus negócios, sejam as suas emoções, quanto aos lugares desertos e devastados e a sua terra destruída, agora você, ó Sião, agora você, ó igreja, certamente será pequena demais para os moradores. Certamente que você será pequeno demais para receber toda a saúde, toda a prosperidade, todas as bênçãos que Deus tem para você, todos os familiares que Deus tem para alcançar. Os que a devoravam, estarão bem longe. Os filhos que nasceram nos seus dias de luto dirão a você: este lugar é pequeno demais para nós. Dê-nos mais espaço para morar. Então você pensará assim: quem me gerou estes filhos? Pois eu era uma mulher sem filhos e estéril, em exílio e abandonada. Quem criou esses filhos para mim? Fui deixada sozinha. E estes, onde estavam? Assim diz o Senhor Deus:
Eis a resposta para essa afirmação. Eis que eu, o Senhor, acenarei para as nações, e diante dos povos levantarei a minha bandeira. Presta atenção nesse versículo 22. Eis que acenarei para as nações, e diante dos povos eu levantarei a minha bandeira. Só há uma pessoa hoje na terra autorizada por Deus para fazer isso. Deus em pessoa nunca mais fará isso aqui. Deus em pessoa nunca mais. Por quê? Porque Ele colocou sobre a face da terra alguém responsável por, diante das nações e dos povos, levantar a bandeira dEle. E essa pessoa, quem Ele autorizou, se chama você. Você. Você e eu. Você e eu. Nós somos os únicos que podemos carregar essa bandeira. Legitimamente, nós não deveríamos estar levando bandeira vermelha ou bandeira verde e amarela. Nós deveríamos estar levando uma bandeira branca com uma cruz ensanguentada, dizendo às pessoas: vocês estão vilipendiando a igreja, perseguindo a igreja, ignorando a igreja, mas nada nem ninguém pode impedir a Babilônia de ir abaixo e o reino de Deus de ir acima. Nada nem ninguém pode impedir isso. Eis que eu acenarei para as nações. A igreja é quem é chamada para fazer isso. Diante dos povos levantar a bandeira. Eles trarão nos braços os seus filhos, ó Sião, e as suas filhas serão levantadas sobre os ombros. Reis serão os guardiões deles, e rainhas serão as suas babás. Eles se inclinarão diante de você com o rosto em terra e lamberão o pó dos seus pés. Então você saberá que eu sou o Senhor, e os que esperam em mim não serão envergonhados. A realidade que nós estamos vivendo hoje é o que diz a letra dessa música. Os céus estão abertos. Tudo o que eu preciso é fluir. Por que esperar se a sua presença já está aqui? O destino da Babilônia é a destruição, e não a política que possa impedir isso. Por outro lado, o reino de Deus, por mais que persigam a igreja, por mais que tentem sufocar o evangelho, se expandirá e prosperará sem que nada nem ninguém jamais possa impedir. Isso já foi profetizado. Daniel teve uma visão, e nessa visão, Daniel viu uma estátua gigantesca. Ele interpretou o sonho do rei Nabucodonosor. E essa estátua tinha cabeça de ouro, peito de prata, pernas de bronze, pés de ferro e barro. No meio dessa visão, veio algo como um cometa, uma pedra que veio voando, bateu nos pés daquela estátua, e ela se esmiuçou, ela se esmigalhou, ela virou pó. E aquela pedra, quando cai, ela começa a crescer, a crescer, a crescer, e ocupa a terra inteira. O reino babilônico caiu. O reino medo-persa, a prata do peito, caiu. O reino de bronze, o reino de Alexandre o Grande, caiu. O reino de Roma se diluiu. Ele sumiu, mas não sumiu por inteiro. Ele se diluiu. Ainda existe uma consequência ou uma sobra de um império romano invadindo as nações. Mas esse império
ele não prevalece porque a pedra angular, a pedra que é Jesus, a rocha, ela se expande para ocupar a terra inteira. Por mais que o Império Romano se levante, por mais que as feras destruam, por mais que haja prisões e perseguição, esse reino se expandirá para ocupar a terra inteira, e não demorará tanto quanto você imagina. Jesus virá para buscar a sua igreja. 7 anos de tribulação e grande tribulação acontecerão. O anticristo se manifestará somente para ser esmagado pelo pé do nosso Jesus, que reinará durante 1000 anos sobre a terra, e nós vamos reinar com ele para todo sempre. Troque a bandeira da militância, troque a bandeira vermelha, troque a bandeira verde, troque a bandeira amarela, troque a bandeira que você quiser pela bandeira branca com a cruz ensanguentada de Jesus. Sabe o que Jesus chama você? Ele chama você como chamou os discípulos: venha, segue-me. E a Bíblia diz que os discípulos, deixando tudo, o seguiram. Nunca mais nenhum deles voltou para pescar, para militar a favor ou contra Herodes. Você sabia que no meio dos discípulos de Jesus havia militantes de Herodes, que pensavam que o melhor para Israel é Herodes, os zelotes? Simão, o zelote, era um dos seguidores de Jesus. Ele tinha militância. Havia um outro, chamado Judas Iscariotes. Esses dois são 2 exemplos de militantes que andavam com Jesus, pensando. Simão, pensava: temos que destruir Herodes e Roma. Judas pensava: não, Herodes, Roma, tem que, nada disso serve. Desses 2, um deles, depois da ressurreição, mudou de atitude e se tornou genuinamente um apóstolo. O outro persistiu na sua militância, se matou, porque tudo que ele viu diante de si era decepção, e não conseguiu enxergar a vitória de Jesus. Se você não proclamar a vitória de Jesus, pessoas estão perdendo a vida, porque a igreja está calada, militando a favor de um ou a favor de outro, brigando. Sabe como eu vi há anos atrás um pastor argentino chamado Juan Carlos Ortiz, um homem de Deus, fantástico pregador, homem de oração, um homem maravilhoso. Eu o conheci de perto e eu vi esse homem, ele pregando, dizendo: sabe, a igreja foi chamada para lutar contra o diabo com a espada do Espírito, e a igreja milita contra os demônios para lá, para cá, a gente militando, de repente a gente vem andando, e vem um outro que também está do nosso time, e vem e encontra com a gente se vira e pergunta: opa, você está lutando contra quem? Estou lutando contra o diabo. E eu também. Mas você é o quê? Eu sou batista e você é presbiteriano. Então a gente começa a lutar agora um com o outro, e o diabo faz assim: agora deixa eles brigarem lá. Esse é o estado da igreja hoje. Nova, levante-se como uma voz profética. Nós somos poucos, mas Jesus não precisa de uma multidão para mudar o mundo. Jesus precisa de alguns poucos que tenham uma visão e um entendimento do reino. Vamos nos levantar e vamos orar por esse país. Eu vi um pastor dizendo: meu Deus, eu falei: meu Deus do céu, não é possível, será que só eu estou enxergando? Será que a cegueira é tão grande assim? O pastor dizendo: olha, eu orei pelo Bolsonaro para ganhar, mas não ganhou, então seja feita a vontade de Deus. A vontade de Deus foi o Lula. Nem Lula, nem Bolsonaro é vontade de Deus. Entenda isso. É a mesma coisa que alguém fazer promessa para o seu time de futebol ganhar. Jesus favorece o Flamengo, meu pai. E o outro lá: Senhor, favorece o Fluminense, o Fla-Flu, meu pai, em nome de Jesus. Como se Jesus dissesse assim: eu hoje vou torcer pelo Flamengo. Você acha que Deus tem time? Já ouvi alguém dizer que se macumba desse certo para jogo de futebol, o campeonato baiano acabava empatado? Você acha que Jesus tem time?
Que Jesus está torcendo para um ou para outro. Você acha que Jesus estava torcendo para o Bolsonaro ou torcendo pelo Lula? Gente, o discurso de ambos muda de acordo com a hora, o momento e a conveniência. Vamos militar por Jesus. Vamos ser ministério da reconciliação. Vamos esquecer as divisões. Vamos esquecer a briga, a teimosia, a persistência em tentar defender o lado A e o lado B, porque você pode se ver traído no meio dessa viagem. Quem era do seu lado, muda. Quem você favorecia, quem você dizia, não, esse homem é de Deus, de repente ele muda da água para o vinho. O Lula era a favor do aborto, de repente ficou contra. Aí você, que defende um lado ou outro, fica no meio da estrada perdido. E agora? Você está entendendo? Vamos ter voz profética para esse mundo.